Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Abençoe essas crianças. É isso aí, papais. Papais e mamães, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o lugar mais seguro para elas estarem é na e com a congregação dos santos. Tragam os vossos filhos. Você que nos visita, está nos visitando, não é membro de nenhuma igreja, tem família, tem filhos. Temos aqui uma escola bíblica maravilhosa para as crianças também. Nosso departamento infantil. Quanto aos demais adultos, prossigamos com reverência diante do Senhor. Josué, capítulo 22. Nós estamos fazendo uma parceria entre Josué e ações que auto-sabotam a igreja. Josué capítulo 22, palavra de Deus. Josué capítulo 22. Josué é o mapa de Deus para a expansão da igreja. É isso que nós encontramos lá. Como é que é? É isso mesmo. Josué capítulo 22. Claro que dentro da economia de Deus na antiga aliança ou antiga administração da aliança da graça. Josué capítulo 22. Vamos ler, amados do Senhor, apenas alguns versículos do capítulo 22. Depois explicarei o capítulo todo para os senhores e as senhoras. Primeiro versículo, e vamos ler, queridos, até o versículo 5. Então, Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor. E também a mim me tendes obedecido, preste bem atenção, a mim me tendes obedecido, em tudo quanto vos ordenei. Agora, grife na sua Bíblia, tem tudo a ver com o sermão desta noite. A vossos irmãos, são as outras tribos, durante longo tempo, até o dia de hoje, todos juntos, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Versículo 5. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido. Agora, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Louvado seja o Senhor. Agora o versículo 8. O versículo 8 desse mesmo capítulo, gente. E lhes disse, para as mesmas 2 tribos e meio, voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Agora toda a igreja, com vossos irmãos, o despojo dos vossos inimigos. Isso é muito forte, gente. Muito forte. Versículo 19 do mesmo capítulo. Se a terra da vossa herança é imunda,
Passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Aqui são as outras 7 tribos e meio, questionando as 2 tribos e meio. E tomai possessão entre nós. Não vos, todos juntos agora, não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar, afora o altar do Senhor, nosso Deus. Aí o diálogo aconteceu e disseram, não, jamais. Aí vamos para o versículo 33. Versículo 33. Todos juntos. Com esta resposta, deram-se por satisfeitos filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus e não falaram mais de subir a pelejar contra eles, para que destruísse a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Do capítulo 13 até o capítulo 21 de Josué, nós encontramos o Senhor dando ordem para que Josué agora distribuísse a terra que havia sido conquistada. E é por isso que nós não iremos, o bom senso pastoral, regido pelos princípios da homilética, da hermenêutica e exegese, não iremos expor capítulo por capítulo a partir do 13. Pois a história é essa. Encontramos agora Josué, o líder entre os líderes, distribuindo a terra que havia sido agora conquistada. Ele estava velho, lembrem-se, mas precisava distribuir bem a terra conquistada. Entre as 2 tribos e meio, e também as outras 7 tribos e eram 12 tribos. Claro que ainda faltava outras terras e outros povos a serem conquistados, mas no aspecto geral, terra conquistada. Aí agora no capítulo 22, Josué convoca aquelas 2 tribos que há pouco lemos e diz: parabéns, guerreiros do Senhor. Vocês não arredaram o pé. Vocês não se acovardaram. Vocês obedeceram a Moisés. Vocês obedeceram a mim. E vocês lutaram em prol dos vossos irmãos. Quando Josué diz isso, vocês lutaram em prol dos vossos irmãos, Josué tem em mente as outras tribos. Agora, missão cumprida. Voltem para a terra que o Senhor, através de Moisés, deu a vocês. Essa é uma parte da mensagem, ou é uma parte do teor do capítulo 22. Missão cumprida. Parabéns. Vocês não deixaram os vossos irmãos sozinhos. Vocês não se acovardaram. Vocês partiram para a guerra com eles. E notem que eles, as 2 tribos e meio, já haviam conquistado uma parte da terra, terra dada a eles. Então eles poderiam dizer, agora é com vocês, se virem. Não. Eles conquistaram a parte da terra que era deles, dada por Deus através de Moisés, mas foram convocados para ajudarem as outras 7 tribos e meio a conquistarem as outras terras. E eles atenderam o pedido, gente. Entendeu a ênfase? Você encontra aqui Josué, de certa forma, parabenizando aquelas 2 tribos e meio. Mas aí acontece que no capítulo 22, eles voltaram para sua terra e lá construíram um altar para cultuar o Senhor. E isso não soou bem
as outras 7 tribos. Lembra agora do próximo diálogo? E as outras 7,5 tribos partiram para cima das duas. Olha só o que acontece muitas vezes com o povo de Deus. As outras 7,5 tribos agora se armaram para lutar contra as 2,5 tribos. Razão? Estavam suspeitando de competição. Não, vocês devem adorar aqui. E vocês construíram um altar. E aí houve uma argumentação. Os líderes conversando entre os líderes disseram: não, meus irmãos, por favor, não foi com essa intenção. E depois de convencidos, aí eles disseram: satisfeitos. Lembra do texto lido? Satisfeitos. É assim que se encerra o capítulo 22. Primeiro Josué se dirige às 2,5 tribos. Parabéns! Vocês ajudaram os vossos irmãos a conquistarem a terra também que Deus havia dado a eles. Agora podem voltar para as vossas terras. Segundo, estando lá, construíram um altar para adorar o Senhor. As outras 7 tribos reclamaram: o que é isso? É competição? Não, meus irmãos, calma, não é isso. A intenção não é essa. É porque nós precisamos de uma referência. Aí as outras 7,5 tribos entenderam. Baixaram as armas. Assim é o capítulo 22. Aí nós percebemos que o povo de Deus da antiga administração da Aliança da Graça, assim como o povo de Deus da nova administração da Aliança da Graça, a igreja, ela está sujeita o povo a ter ações que auto-sabotam o próprio povo. Se de um lado tem ações positivas, as 2,5 tribos lutaram em prol das 7,5 tribos, foram elogiados. Do outro lado, de repente, do nada, as 7,5 tribos que haviam sido ajudadas pelas 2,5 tribos queriam guerra. Ações negativas. Agora imagine se aquela guerra tivesse acontecido. O próprio povo de Deus, as 12 tribos de Israel, o Israel de Deus da antiga administração da Aliança da Graça. E quando usamos a expressão antiga administração da Aliança da Graça, porque a aliança é uma só, mas existe uma administração antiga e existe uma administração nova, mas a aliança é a mesma. Existe continuidade de uma aliança da antiga para a nova e existe descontinuidade. Mas a aliança é a mesma. Mas vocês notaram o perigo aqui que foi? Vocês se alegram em ver Josué elogiando as 2,5 tribos, lutaram pelos seus irmãos. Só voltaram para a sua terra quando ajudaram os seus irmãos a conquistarem as suas terras. E Josué os elogiou. Mas de repente, as 7,5 tribos se armam e partem para cima daquelas 2,5 tribos. Concepções equivocadas. Não entenderam a intenção deles. Por pouco não houve uma guerra no meio do próprio povo de Deus. Irmãos matando irmãos. Israelitas matando israelitas. E aqui foi uma ação que quase auto-sabotou a caminhada do povo de Deus. Não é diferente com o povo de Deus da nova administração da Aliança da Graça.
Nós também temos a ordem para conquistar as nações para Jesus Cristo. A igreja da nova administração da Aliança da Graça recebeu a incumbência de conquistar as nações, os povos, tribos, de todas as línguas para Cristo, para a glória de Cristo. Mas aqui é por algumas ações auto-sabotam o processo. Jamais impedirá totalmente, porque Deus é Deus. Já ouviram a expressão Mission Day? Já usamos aqui várias vezes essa expressão. A missão é de Deus. Tem um livro com 800 páginas, o autor trabalhando só isso. A missão de Deus, em latim, Mission Day. A missão é de Deus. Ele levará a cabo a sua obra. Mas aqui acolá no processo, o próprio povo acaba pagando um preço alto por conta de ações que auto-sabotam, que ofendem ao próprio Deus. Lá, queriam guerrear contra os seus irmãos, por percepções equivocadas, talvez por ciúme besta, no nosso linguajar. Talvez um indício de uma certa competiçãozinha. Foi preciso que explicasse, não, meus irmãos, calma. É aí que devemos adorar, sim. Mas nós estamos construindo esse altar aqui porque precisamos de uma referência para os nossos filhos, para o nosso povo. Nós estamos um pouquinho distante aí de vocês. E hoje? Já falamos aqui que existem ações que auto-sabotam a igreja no aspecto ministerial. Lembram? No aspecto ministerial envolve os dons, a inatividade dos dons, as obstruções dos dons, o descontentamento dos dons, a competição dos dons, o eucentrismo dos dons é o dom exercido para promover a minha própria vida, eucentrismo. A uniformidade dos dons é querer que todos sejam igual, façam a mesma coisa, isso é uma ação que auto-sabota. A desconexão dos dons é cada um fazendo para os seus próprios interesses, desconectado do propósito de Deus. Há 8 dias foi ações que auto-sabotam no aspecto da igreja, ou melhor, no aspecto das missões, lembram? Lembram? Primeiro, transformando a grande comissão numa grande omissão. Segundo, a grande comissão sendo marginalizada pelos muitos programas ou programações desconectados da missão de Deus. Terceiro, o reducionismo da concepção de missão. Quarto, a grande comissão desconectada da igreja local. Quinto, a grande comissão obstruída pela burocratização. Sexto, a grande comissão aprisionada pelo denominacionalismo ou pelo tradicionalismo. E sétimo, a grande comissão desconectada do propósito maior. Os nossos catecismos perguntam: qual é o fim principal e supremo do homem? E a igreja responde: agora você sai do aspecto particular do homem e vai para o coletivo, a igreja. Qual é o fim principal e supremo da igreja? Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. E hoje, há ações que auto-sabotam a igreja no aspecto relacional. Lá, 7 tribos querendo partir para cima das 2 tribos e meio que haviam ajudado, porque se equivocaram no que estavam vendo. Porque olharam e não entenderam aquilo. Deveriam antes chamar para uma conversa, né? Interessante, deveriam chamar primeiro para uma conversa. Não chamaram não. Está lá, Josué 22. Já armaram os homens e partiram para cima.
Hoje também a igreja precisa tomar cuidado com estas ações aqui, no aspecto relacional. Primeiro, a ausência na vida da igreja dos mandamentos recíprocos. A ausência na vida da igreja dos mandamentos de mutualidade. Quando os mandamentos de mutualidade se encontram ausentes na vida da igreja, essa ação é uma ação que auto-sabota a igreja. Eu sei que tem gente aqui que ainda não entendeu e nem se sinta culpado. E é por isso que vamos ilustrar, lendo o próprio texto, o que é um mandamento recíproco, o que é um mandamento de mutualidade. João, o Evangelho de Deus, capítulo 13, versículo 34. São muitos, inclusive esse primeiro ponto aí fica como referência a esse livraço. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina também é cultura bíblica. Aqui nós temos o prazer de indicar bons livros alicerçados nas Escrituras, entendeu, Danilo? Daniela? E Carol. Eu acho que eu errei. Carol, acertei, não é? A cunhada. Ó, bom livro, ó. 25 segredos. Esse aqui é o primeiro ponto do sermão, viu? Fica a dica aí. O que é que diz o texto? Todos juntos. O próprio dono da igreja falando, o rei, o leão que venceu como cordeiro e o cordeiro que reina como leão. No seu estado de humilhação ele diz o quê? Todos juntos. Novo mandamento vos dou. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Entenderam agora o que é o mandamento de mutualidade? Amai uns aos outros. Entenderam, queridos? E para aprofundar um pouco mais, Romanos capítulo 15, versículo 7. Quando os mandamentos de mutualidade se ausentam da igreja, essa ausência é uma ação que auto-sabota a igreja, auto-sabota o que nós chamamos de missão da igreja, no latim também, missio ecclesia. Todos juntos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Mandamento de mutualidade. Referência. Como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Grave esse versículo que vamos voltar para ele. Acolhei uns aos outros. Então, quando os mandamentos de mutualidade, Guilherme, Tamires, querida, casal lindo, se ausentam da vida da igreja, do dia a dia da igreja, isso é uma autossabotagem. Muito cuidado. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Flávio Gil, mano querido do meu coração também. O que é que diz o texto? Levai as cargas uns, e assim cumprireis a lei de Cristo. Léo, o filho e também o pai. Agora, são muitos os mandamentos de mutualidade, queridos. Se você não tem um livro, faça uma pesquisa. Você vai ver. E quando esses mandamentos se ausentam da igreja, é autossabotagem. Entenderam agora? Quem cuida de quem na igreja? Quem cuida de quem na igreja? Vamos lá, Vera Plácido? Porque olha que equívoco. Quem cuida de quem na igreja? A primeira resposta que ele dá é o pastor. Errado. É o conselho. Errado. É também o pastor.
é também o conselho, é também você, homem, é também você, mulher, é também você, jovem. Acolhei uns aos outros, amai uns aos outros, cuidai uns dos outros. Por isso que ele deu dons à igreja. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele não deu diversidade de dons para competição, mas para cooperação. Grave essa aí e poste no Instagram. Ele não deu diversidade de dons para competição, mas para cooperação. Eu vou repetir para você não esquecer de fazer sua postagem para a glória de Deus. Ele não deu diversidade de dons para competição, mas para... Gravaram? Vocês sabiam que eu estava hoje recapitulando o sermão no sofá de casa e vendo 7 pontos, dizendo, menina, aqui são 7 sermões, se eu quisesse aprofundar isso aqui, mas não vou fazer isso não. Mas ao mesmo tempo é um desafio pregar um sermão com 7 pontos, não é? Olha o horário. Segundo, ação que auto-sabota a caminhada da igreja. Seletividade pecaminosa nas relações. Seletividade pecaminosa nas relações. Tiago, capítulo 2. O que é isso, pastor? Primeiro, seletividade pecaminosa nas relações. É quando você ousa usar critérios econômicos, culturais, sociais, beleza, para decidir com quem vai se relacionar ou não na igreja. Pois eu quero deixar bem claro, como porta-voz aqui do Supremo Pastor da igreja, Jesus Cristo, que ele odeia isso. Tiago 2, até o versículo 4, todos juntos. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E agora ele vai dar um exemplo, ilustração. Se, portanto, entrar no vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica aí ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Agora isso é muito sutil, viu, gente? Ninguém diz que faz isso, mas acaba fazendo. Isso é seletividade relacional pecaminosa. O mesmo carinho que se dá ao intelectual pós-doc é o mesmo carinho que se dá ao iletrado e ao analfabeto. Pois Gálatas 3:28 diz que todos somos um em Cristo Jesus. Aqui não tem essa de rico ter preferência ou pobre também ter preferência, porque diante de Cristo não há rico, não há pobre, há ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E louvamos a Deus pela tua riqueza, e louvamos a Deus pela tua pobreza. Que é isso, pastor? Que teologia é essa? Bíblia na veia. Se todo mundo fosse rico, quem iria trabalhar nas fábricas, nas empresas? Isso é teologia da criação. Agora não confunda pobreza com miséria. Cuidado com a seletividade pecaminosa. Seletividade pecaminosa nas relações. Ei, quem se lembra do processo que Deus estabeleceu para escolher o substituto de Saul? Samuel. Homem de Deus, foi lá por ordem de Deus, mandou chamar os filhos de Jessé, e qual foi o critério que Samuel usou? E olha, não foi maldade não, é ser humano, hein? Foi maldade não, o quê? Peraí, deixa eu retirar aqui, maldade sim, mas muitas vezes é uma maldade velada, né? Qual foi o critério que Samuel usou? Beleza. Não é esse? Não é esse, Samuel. Eu acho que é esse. Olha só. Os cabelos. Olha o tórax desse homem. O homem. Aí Deus, o que foi que o Senhor disse para Samuel? O homem vê a aparência. E eu vejo Marcelino
o coração, garoto. Campeão de jiu-jitsu. E judô também, quem sabe não seja um lutador futuro da palavra do Senhor. O homem vê a aparência. Eu quero perguntar como é que você tem olhado para o outro aqui dentro. Que o critério não seja status social, econômico, dinheiro. Porque para Jesus não existe isso. Usufruam a bênção sem transformar a bênção em maldição. Agora, todos nós estamos sujeitos a fazer isso em várias instâncias, viu? Todos nós. Até entre os pastores. A gente precisa tomar cuidado para não praticar isso. Eu não vou prolongar não, porque não vai dar mesmo. Mas só aqui, repito, seria um sermão também. Mas isso auto-sabota a igreja. Dê uma olhadinha aqui acolá. E veja na igreja com quem você tem conversado muito pouco. E muitas vezes não é nem por acepção de pessoa. Mas também cuidado, que esse conversar muito pouco com alguém na igreja pode ser que seja acepção de pessoas. Eu já falei e repito. Lembro, não me esqueço dessa cena. Pastoreava na Grande Recife, a querida Cabo. Eu recebi uma ligação, na hora que eu estava preparando o sermão, de uma irmãzinha bem economicamente simples. E eu, já um pouco cansado, o horário também era um horário não muito, mas eu vi a ligação. O que foi que a minha carne disse para ela, para mim mesmo? O solilóquio. Depois eu ligo. E lá a chamada continuava. Aí aquele que reside em mim, preside sobre mim, iluminou a minha mente e eu comecei a pensar, e se essa ligação fosse de Augusto Nicodemos? Eu deixaria o prato de comida do lado, meu irmão, mas quando foi uma espada no meu coração. Na hora eu fiz assim no telefone, ó. Fala, minha irmã querida. Por isso que Paulo disse, esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ao dono da igreja, Jesus Cristo, toda a glória. Para sempre seja Ele exaltado. Terceiro, está anotando, Raquel? Eu estou brincando com a Raquel, mas ela está anotando mesmo, gente. Tem uma turma aí que anotou. Domingo passado tinha gente ali, a Dineia, a primeira foi essa, a segunda, Natália, a quarta foi essa, mas parece que eu não gravei a sexta não, pastor. Terceiro, as obras da carne sobrepujam o fruto do Espírito na igreja. Quando as obras da carne, elas sufocam o fruto do Espírito, isso auto-sabota a igreja. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Querido, isso aqui seria uma EBD com 7 domingos. Ou 7 domingos com 7 sermões, cada ponto desse. E aí já seria mesmo sermão textual, no caso, aqui é temático, né? Vamos ler juntos aí? Não, Gálatas 5, versículo 19, sonoplastia abençoada. Deus os abençoe. Todos juntos. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, 2 pontinhos, número 1, prostituição. Número 2, impureza. Número 3, lascívia. Número 4, idolatria. Número 5, feitiçarias. Número 6, inimizades. Número 7, porfias. Número 8, ciúmes. Número 9, iras. Número 10, discórdias. Número 11, dissensões. Número 12, facções. Número 13, invejos. Número 14, bebedices. Número 15, glutonarias. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, todos juntos,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, que vivem escravizados a ela. Agora continua a leitura. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontinhos. Número 1, amor. Número 2, alegria. Número 3, paz. Número 4, longanimidade. Número 5, benignidade. Número 6, bondade. Número 7, fidelidade. Número 8, mansidão. Número 9, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Entenderam agora? E aqui e acolá não vigiamos e deixamos e permitimos que as obras da carne sufoquem o fruto do Espírito. Isso auto-sabota a igreja. Por que essa série de sermões? Porque a igreja está recebendo graça abundante do alto, queridos. Não temos outra explicação, porque não temos dúvida. Ela está crescendo também numericamente, vertiginosamente. E aí o dono da igreja diz: trabalho de prevenção. Trabalho de prevenção. Entenderam agora? Cuidado, não faça isso. Como é que a gente luta contra isso? Tiago 4. Os versículos 6, 7, 8 em diante. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele, Laís, se chegará a vós outros. Luiz. Tem Breno Luiz e tem Breno também na igreja. Não é Luísa. Entendeu? Cadu, carinhosamente Cadu. Cuidado, meu irmão. Não deixe as obras da carne sufocar o fruto do Espírito. Quando isso acontece, você faz parte da autossabotagem da igreja. Quantas igrejas do Senhor, quantas igrejas locais já não se dividiu em 500 partes por conta disso. Aí Tiago 4 também, Deus disse, usando Tiago, Deus resiste aos, mas dá graça aos. Quarto lugar, compromissos eclesiais líquidos. Para quem nos visita, eclesia é igual à igreja. Então, compromissos com a igreja líquidos. Compromissos líquidos com a igreja. O que é um compromisso líquido? Aqui é uma carona com o sociólogo e filósofo Balmer, já falecido, que escreveu um livro aí que é um clássico na sociologia, Modernidade Líquida. E ele trabalha justamente as causas que levaram a essa modernidade líquida, ou seja, a água você consegue segurar? Acontece o que com a água? Ela se esvai. Aí é assim que acontece às vezes na sociedade líquida. Veja, antigamente a pessoa trabalhava 50 anos numa empresa. Hoje o jovem não quer trabalhar mais do que 1 ano. Só um exemplo. E as relações? E essa liquidez dos relacionamentos, esse aspecto líquido do relacionamento está adentrando na igreja. E aqui vai um alertazinho. Existe um rodízio agradável de membresia de igrejas. Eu falei rodízio saudável. É que por razões legítimas um sai daqui, vai para outra igreja verdadeira ali, o outro sai de lá por razões legítimas, vem para aqui. Às vezes envolve a questão de eu passei a amar o governo presbiteriano, então eu quero caminhar com a primeira. Mas existe também do outro lado um rodízio pecaminoso de membresia. Cuidado com esse rodízio pecaminoso. É quando as pessoas ousam viver o cristianismo à moda própria e ela acaba não achando nenhuma igreja que atenda esse cristianismo à moda própria. Aí ela fica assim, girando. Como porta rolante, não é? Giratória. Girando. Cuidado. Compromisso. Efésios 2,19.
Tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com a palavra de Deus e tenha compromisso com a igreja local de Deus. Eu vou repetir para você não ficar tranquilo, você que já veio de uma outra igreja, está aqui. O colégio pastoral é zeloso, a gente sempre procura saber se as razões são legítimas. Fique tranquilo. Esse é o rodízio saudável. É transferência saudável de membresia. Eu estou aqui me referindo a um rodízio pecaminoso, doentio, de pessoas insubmissas, que não querem ser submissas a nada e a ninguém. Então, da mesma forma, elas chegam com velocidade na igreja, com a mesma velocidade, e elas desaparecem e não dão nenhum tchau. Isso é compromisso eclesial líquido. Isso não combina com o dono da igreja, nem com a igreja do dono. Efésios 2,19. E por isso que em alguns aspectos a gente vê uma bagunça por aí. Agora, aliás, algumas propostas de igreja por aí também contribuem com isso, viu? Vou falar sobre isso no encerramento dessa série, entre aspas, domingo que vem. Porque vai ser ações que autossabotam a igreja no aspecto da igreja, eclesiologia. Efésios 2,19. Vamos fazer uma leitura doxológica. É tão bom quando você traz para a igreja verdades, informações, um vocabulário bíblico, teológico. Aí você vai para um curso de perspectiva, aí encontra lá o servo de Deus dizendo, precisamos fazer uma leitura doxológica. Aí você para assim e diz, meu Senhor, muito obrigado. O Senhor está me conduzindo por o caminho certo. Obrigado pela minha pequena bibliotecazinha, como tem me ajudado. Porque você se sente em casa. Louvado seja o Senhor. O perspectiva foi uma bênção. Está sendo. E será. São 12 aulas, viu? Tivemos 2. Bênção, gente. E vai ter outras turmas no futuro. Não se preocupe, não se desespere não, viu? Porque o colégio pastoral tem visão de reino, graças a Deus. Se não tiver, o dono da igreja puxa a nossa orelha. E se a gente não tiver visão de reino, o dono da igreja chama a gente para um bate-papo. E ele tem um jeito dele de chamar, né? Eita, como eu me empolgo quando eu falo o nome dele, gente. Você sente isso? Você tem prazer de dizer Jesus? Eu não estou inventando aqui. Você tem prazer? Jesus. Ai, que delícia. Meu rei, meu Senhor, meu dono, razão do meu viver. Tu és o meu fim principal e supremo. Tu és o meu pós-doc. Ainda que um dia eu enverede por pós-doc também em teologia. Tu és a minha principal credencial, Jesus Cristo, meu rei. Efésios 2,19, leitura doxológica, ato de adoração. Vamos lá, todos juntos. E sois da família de Deus. Então, cuidado com esse compromisso eclesial líquido. Cuidado. Não namore com isso. Mas, como eu disse, próximo domingo vou reforçar isso. Falei para alguém esses dias, algumas igrejas, antigamente tinha uma expressão que era assim, há mais ou menos 15 anos a expressão era esta, pequenas igrejas, grandes negócios. É triste, era triste quando se falava isso, mas era uma realidade constatada em alguns setores. Não vamos generalizar, mas mudou agora, a frase já é outra. Grandes igrejas, grandes negócios. Porque, meu amigo, algumas por aí, com nome de igreja, pode chamar de qualquer outra coisa, menos de igreja do noivo Senhor Jesus Cristo. E está faltando pastores profetas que confrontem esses aí. E aqui nós não estamos generalizando, por favor, em nome de Jesus Cristo. Quinto lugar, anotem aí. Ações que autossabotam a igreja. Eucentrismo relacional. Eita lá.
Eucentrismo. Eucentrismo. É o eu no centro. Eucentrismo relacional, o que é isso, pastor? É quando você enxerga o outro na igreja, quando esse outro tem algo para te dar. Você se torna o centrozinho. Tudo tem que girar em torno de você. Não, meu irmãozinho. Não. Não é em torno de você, não é em torno de mim. Tudo, acima de tudo, gira em torno dele. Jesus Cristo. O eucentrismo auto-sabota a igreja. Marcos 10, 45. Marcos 10, 45, o próprio dono da igreja deixou bem claro. Nara e Bruno, casal também lindo. Marcos 10, 45, todos juntos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para ser e dar sua vida em resgate por cada ovelhinha do Senhor que toma assento conosco naquele lindo gabinete pastoral, porque é lindo mesmo, gente. Deus seja louvado. Se você não foi lá um dia, é só nos convidar, é só pedir um gabinete. E se quiser que o gabinete seja maravilhoso uma terça-feira ou à noite também, aí você aproveita e leva um bolinho de leite ou leva o café. Aí a conversa fica boa. Não precisa levar o bolo de leite para ter gabinete, não, por favor. Só estou dizendo, se quiser levar um bolo de leite, show de bola. E se quiser levar um pastel de queijo, aí melhora mais ainda. E se levar o cuscuz, é top. Mas toda ovelhinha que toma assento comigo ali, vindo de uma outra igreja, ela escuta de mim. Carinhosamente, com um sorriso, venham com consciência de discípulos, de servos, e não de consumidores. Aqui é todo mundo arregaçando as mangas e trabalhando, pois João, querido, príncipe do Senhor, Jesus disse, a seara é grande, conclua a igreja, e os trabalhadores são poucos. Aí ele incentiva a orar, Joelson, rogai ao Senhor da seara, que envie consumidores para a seara. Me corrijam, gente. Rogai ao Senhor da seara que trabalhadores. A membresia da primeira igreja é uma membresia trabalhadora. Correto, Nanda? Então vamos bem alto. Nós somos trabalhadores no Senhor e para a glória do Senhor. Vamos lá. Então no próximo Zaqueu, minha cidade para Cristo, você vai mais uma vez demonstrar isso. Mas não vai esperar isso. Você é missionário de Deus de segunda a segunda, onde você está. Seja luz para quem está nas trevas. Anuncie Jesus Cristo. É de segunda a segunda. Eu ouvi uma frase esse dia de um pastor que eu gostei demais. Para aqueles que tiram as suas férias. Tire. Mas ele disse, tire férias, não tire férias de Deus. Tire férias com Deus. Eu disse, gostei. Tire férias, não tire férias de Deus. Tire férias com... Há uma diferença no português. Com. Tá bom assim? Assim também é a obra do Senhor. Não tire férias da obra do Senhor. Tire férias com a obra do Senhor. Porque até usufruindo as férias, lá no hotel, tem gente nas trevas precisando que a sua luz brilhe para ele. Aí tu levas um cada dia de Natal, aí tu levas uma Bíblia, aí tu levas um panfleto, ou você vai lá e ora. O que foi que o pastor Jeremias nos incentivou a fazer aqui? Vocês têm orado por... Esse dia ele postou, quem é que tem orado por Todinho, Jojo Todinho? É Todinho isso mesmo? Qual é o nome, gente? Me ajude aí. Hã? Não é isso mesmo? É, veja. Agora veja, o homem está fazendo certo. Quem é que ora aqui? Pela salvação do prefeito. Do João Gomes. Ele está errado, queridos? Salva, Senhor. Ele está certíssimo. Salva, Senhor. Já ouviu falar em Vitor Belfort? Ah, meu amigo, aí é da minha época. Campeão de jiu-jitsu, cara. Entendeu, Marcelino?
é um servo do Senhor hoje precioso, meu amigo. Amigo de ninguém menos do que Paul Walsh. Está hoje fazendo uma parceria com o pastor Samuel Vitalino, Igreja Presbiteriana Esperança, em Orlando. Está tendo uma conferência lá reformada esse dia, está lá o cabra com a sua esposa. Ah, querido, quando Deus salva, Ele salva completamente. Vida mudada, vida transformada. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Sexto lugar, está terminando, gente. Esse aqui, essa coisa do pastor Ronilson com esse linguajar, mas irmãos, é assim, o teólogo sistemático tem essas manias de gostar dessas palavras, não é? É porque ela resume bem, sabe? Mas o teólogo bíblico também, viu? Não vai nessa não, viu? Fogo amigo relacional. Fogo amigo relacional é uma ação que auto-sabota a igreja. Quando é que acontece o fogo amigo relacional? Fofoca. Difamação do outro. Marginalização do outro na igreja. Desdenhar do outro. Se incomodar com o progresso espiritual do outro, ministerial do outro. Fogo amigo. Gálatas capítulo 6, primeiro versículo. Observe o que é que Paulo diz sobre isso. Gente, são muitos versículos aqui, não dá. Sermão temático é isso mesmo, né? Mas não dá para ler todos. Gálatas 6:1. Vamos ler juntos? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de e guarda-te, para que não sejas também. Isso quando o irmão peca. Quanto mais sem o irmão pecar. Mas às vezes o fogo amigo é sem o outro pecar. Fogo amigo fogo amigo relacional e eclesial é terrível. Não faz bem a igreja do Senhor. Diótrefes, está lá, a segunda carta do apóstolo João. Ele não queria deixar que a igreja recebeu visita de outros líderes e ele disse, não, aqui ninguém entra. Aqui sou eu e ninguém mais. Olha, que coisa terrível. O apóstolo Paulo, gente, plantou a igreja em Corinto. E aqui acolá a própria igreja dando umas bofetadas no homem. Queridos, é ele que narra isso. Chegou lá uma turma boa de oratória. E Paulo não era tão bom de oratória, ele mesmo diz isso. O cara era bom de conhecimento, de oratória, ele mesmo diz. Apesar de ser poliglota, inteligentíssimo, intelectual, mas ele não era um orador como a referência lá na época, Cícero, de Roma. Aí chegou a turma lá, aí a igreja começou a desprezar quem? O apóstolo que se doou, que plantou a igreja, que se doou para a igreja. Aí eu gosto muito quando Jeremias, o pastor João, porque olha, quando eu cito esses homens assim, é porque são 40 anos de ministério, 50, meu irmão, tem experiência na vida. Aí um dia desse eu vi também uma postagem dele assim, ele mesmo fala isso como conferencista. Louve a Deus pelos conferencistas, quando convidados para pregar nas nossas igrejas. Agora, por favor, diz Jeremias, em nome de Jesus Cristo, o conferencista pegou o melhor sermão dele, e todos nós fazemos isso, e pregou na conferência, e depois ele vai embora. Quem vai continuar lá pastoreando vocês é o vosso pastor, é o vosso colégio pastoral. Oh, palavra linda de quem tem experiência na vida, não é? O conferencista vai embora. E ele ainda pregou o melhor sermão dele. Porque nós temos isso também, gente. Quando somos convidados, a gente capricha um pouco mais lá fora. Vai aqui no divã do pastor. Porque só vai pregar um final de semana, então o cara não vai querer sujar a imagem dele, né? Na igreja onde ele pastoreia todo domingo. Então, um domingo ele faz assim um pouquinho, mas lá é só uma vez. Então, ele quer mostrar. Mas quem fica é o pastor. Quando você está doente no hospital, além dos seus irmãozinhos, é o pastor. Quando morre alguém da família, é o pastor que faz o velório. E aqui, não estou citando
porque eu esteja sofrendo isso aqui, não. Graças a Deus, nossa relação está muito boa. Eu penso em outros tantos pastores por aí. Eu já preguei em conferências também, gente, de ficar triste porque eu estou lá na porta, antigamente ficava na porta, né? E aí os irmãozinhos, eita, fazia tempo que eu não escutava um sermão desses, me elogiando. Eu olhava para o bichinho do pastor assim, eu digo, meu Deus do céu, desgraçou com o pastor dela. Então, cuidado também. Elogie, mas elogie com sensatez. Já pensou? Nunca tinha ouvido um sermão desse. Mentira. Eu conheço, principalmente sermão do ministério. Mentira. Já ouviu. Já ouviu. O problema é que Cristo disse que muitas vezes o profeta da casa não tem honra. Claro, queridos, aqui e acolá tem uns pastores que entram numa rota de preguiça desgraçada, que eu vou dizer, viu? Aí é outro assunto e não vou entrar aqui, não. Aí o cara não estuda mais, não lê mais. Eu fico doidinho quando eu passo 30 minutos com um pastor e ele não fala para mim de um livro que ele leu, querido. Porque eu fico doido, é coisa de pastor. Reverendo, eu li esse livro, rapaz, adquira. Eu gosto quando me dão dica de livros. Aí é outro caso. Pastor, horário homem. Eu digo, eu também, guerreiros. Cuidado com o fogo amigo. Eu tenho um livro, Ética Ministerial. Um dos capítulos é membros de igreja. A vossa liderança não é inimiga de vocês. Claro que o título lá está pastor, que o livro foi escrito para os pastores. O pastor de vocês não é inimigo de vocês. Porque quer colar uma ovelhinha, talvez porque foi exortada, passa a encarar o pobre do pastor como inimigo. Mas também tem um capítulo dizendo, pastores, as ovelhas que o Senhor te confiou não são inimigas de vocês. Porque às vezes ele pode também fazer isso com a igreja, encarar como inimigo. Simplesmente porque alguém não concordou com isso ou com aquilo. Queria discordância de ideias. A única coisa que eu faço de observação é, chega para mim com o nariz baixo. O que você é com o nariz alto, meu irmão? Eu subo o nível. Eu tenho que subir o nível. Eu aprendi uma coisa também em depoimento, teologia pastoral. Saber se impor também, às vezes, como pastor. Porque senão, meu irmão, aqui e acolá, amassam você e ainda jogam na lata do lixo. Quando tentaram fazer isso com Jesus Cristo, ele disse, quem é essa raposa? Ele disse isso ou não? Sobre quem? Herodes. Quem é essa raposa? Chegaram para ele assim, testando, e disseram assim, João, o batismo de João, com que autoridade tu fazes isso? Os escribas, os bambambãs da época. Aí ele perguntou, eu vou fazer uma pergunta a vocês. O batismo de João é dos céus ou da terra? Aí eles, mestre por excelência, meu irmão, aquele tipo de pergunta que deixou os caras assim desmontados. E o batismo de João é do céu ou da terra? Aí entre eles assim, eita lá, e agora? Se dissermos que é dos céus, aí vão nos questionar, por que vocês não acreditaram nele? Se dissermos que é da terra, o povo ama João Batista. Não sabemos. Aí o rei disse, nem eu tampouco vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo isso. Então a liderança que é por lá tem como exemplo Jesus Cristo. Há casos e casos. Chegou com o nariz empinado, meu irmão, tem também ação pastoral para isso. Não é assim não, casa sem terra sem dono não. Não é? Graças a Deus não tenho experimentado isso aqui de fora do coração, viu gente? É um trabalho de prevenção, viu? Mas o dia que experimentar também, eu não tenho nenhum problema de chamar um fórum íntimo e dizer, opa, foi o que aconteceu, meu amorzinho, guerreirão de Deus, o que é que está acontecendo aí? 7º lugar, anotou, Raquel? Desconexão do propósito relacional na igreja. Desconexão do propósito relacional na igreja. Ou seja, com que propósito devemos nos relacionar, Vitória Albuquerque? João 13:35, temos um deles. Tem propósitos e propósito. Sempre que a gente fala sobre isso, entenda. Jonathan Edwards dá uma aula sobre isso. Existem propósitos,
estabelecido por Deus, e esses propósitos apontam para o propósito. Nunca use só o singular, o propósito, porque existem propósitos que convergem para isso. Então, um dos propósitos, João 13:35. João 13:35. O que é que diz? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O mundo vai olhar para vocês, os petrolinenses olharão para vocês, perceberão vocês se amando e eles vão ver que vocês são meus discípulos. Vocês refletirão a minha pessoa. Propósito, é um dos propósitos. Efésios 4:15-16. Repito, propósitos e propósito principal. Eu estou encerrando mesmo, viu? O que é que diz Efésios 4:15-16? Vamos lá? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O 16, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, aí é um outro propósito. Agora, 1 Pedro 4:10. É assim a gente encerra. 1 Pedro 4:10. Vejam só esse texto comigo. O 4, 10 e 11. Vamos lá. Todos juntos. Serviam uns aos outros, conforme, como bons dispenseiros. O 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Para que em todas as coisas, bem alto, igreja, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E toda a igreja diz: amém. Esse é o propósito principal. Então existem propósitos que concorrem para o propósito principal, a glória global de Jesus Cristo. Queridos irmãos, em nome de Jesus Cristo, diga não a ações que auto-sabotam a igreja. Prossigamos no Senhor e para a glória do Senhor.